Sejam bem-vindos, amigos do canal do Mestre Jade. Mais um vídeo aqui. Estou tentando demorar menos para fazer aqui os vídeos. Tá um pouco da minha contribuição. Estava doente, tive aqui um acidente doméstico, né? Caí aqui na garagem, dei uma cotovelada na parede e aí feriu, inflamou. Tive que ir no médico. Teve um ataque de uma bactéria, tomando antibiótico. Mas já estou melhor, né? Estou melhor. Estava estudando agora, estou tentando finalizar esse livro aqui, Sun Tzu, A Arte da Guerra, ou nessa tradução aqui, A Lei da Guerra. Muito bom, é uma leitura importante, mas hoje nós vamos falar sobre a mídia podre. A mídia podre que é cúmplice, né, de toda essa perseguição que há contra os bolsonaristas. Bolsonaro e sua família, a gente vê tristemente ali, né, o homem doente, o homem que, por uma tentativa de assassinato de um ex-petista, de um militante psolista, de um doente espiritual, né? E a gente vê toda essa trama, né? E até hoje eles estão encobrindo, né, quem foram os mandantes e etc e tal. Então, a gente vê toda essa perseguição. Eu estava anotando aqui, estava estudando, anotando alguma coisa, né? E estava vendo aqui, né, que a família Bolsonaro não sofre só ataques, né, do ministro inanimável, né, aquele que a gente não pode dizer o nome, né, que é perigoso, né, e a mamãe fica chateada comigo quando eu falo, mas eu tenho que falar, eu criei o canal para falar certas coisas, não quero ser preso, claro que não quero ser preso, nem quero, mas é isso que está acontecendo no Brasil, essa é a luta do Eduardo Bolsonaro, de Bolsonaro, é pela liberdade que a gente tinha, que perdemos depois que houve o golpe aí, né, o golpe onde tiraram um presidiário, colocaram ele como um fantoche, como um mamulengo, né, dessa conjuntura, né, de elite que comanda o Brasil há muito tempo, né, que tanto faz um como o outro, eles sempre estão no poder. E Bolsonaro veio fora da curva, né? Saiu, não esperavam, mas ele foi eleito pelo povo, que não suporta mais essa corja, né, de canalhas, né? A família Bolsonaro sofre ataque não só de criminosos, a gente viu, né, os avós de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né, a sua mãe, ficaram mais de 1 hora nas mãos de criminosos, né, e os senhores, né, de idade, de 80 anos, né, e é uma tristeza, né, de um Estado que era para dar garantias, né, de segurança aos ex-presidentes, estão numa tentativa de assassinar, de destruir a família, a moral, tudo, né? Isso, a mídia, ela é muito culpada nisso. A gente vê durante todo o tempo, né? Não só a Globo, mas toda essa mídia absurda, Folha de São Paulo, Metrópolis, e tudo bem que Metrópole tem, pelo menos dá o contraditório, e Estadão, cara, destruindo a reputação, imputando crime às pessoas, né, mentindo dia sim, dia também, sabe, é uma tristeza, né? Então, veja bem porque eu digo isso, olha só, a Folha zomba da dor e transforma, que dor que eu estou falando?
né? Bolsonaro levou uma facada, e isso irrita muito a gente quando a gente fala isso. Tem pessoas que, para agredir, falam assim: essa facada foi fake news. Isso é desumano, cara. É desumano, é podre, sabe? É uma pessoa realmente sem. É um desgraçado, né? Sem graça. Então a Folha zomba dessa dor, transformando em discurso, né? Discurso, né? Contra o Bolsonaro. Poxa, o cara levou uma facada, né? Aí essa facada aí foi merecida, né? Comparando ele a tudo que não presta, que foi merecida, e compara ele com o Girino, sugere que, né, essa facada e o próprio corpo que tem ali as sequelas por causa dessa facada, e esse soluço que faz um bom tempo que o persegue, é merecido, né? O corpo silenciou ele. Você vê naqueles áudios que só, a casa caiu, acabou tudo, e o cara, aqueles áudios só me fez ver que ainda tem homem no Brasil, ainda tem pessoas que são amigas para dizer o erro do outro, sem medo, sem medinho. Ah, se eu falar eu vou perder isso. Não se perder, foda-se. Então isso é muito bom, você ver o Silas Malafaia dizendo aquelas coisas. Às vezes eu não concordo com tudo que o Silas Malafaia fala, mas pelo menos ali ele foi muito bom, né? Ele foi muito bom em dizer: ó, Bolsonaro, tu tá demorando, cara, tá vacilando. Não cala não, não cala não. Já, pô, cara, os caras estão tentando te matar, tu já tá aí no limite. Tu vai afrouxar? Então faz o que muitas pessoas estão te pedindo, cai fora. Vai cuidar da saúde, porque a gente se preocupa com o Bolsonaro. Porque nós somos humanos, a gente está vendo ali, cara, que os caras estão tentando matar o cara de raiva, minando, perseguindo a família, perseguindo os filhos, perseguindo a esposa. Sabe, cara, aquele doente mental, desculpa a comparação, é até, né, sei lá, até constrangedor isso, né? Porque é muito dissimulado, é muito canalha para você comparar com uma pessoa que tem especialidade, sabe, cara? Mas é um verme, aquele Lindbergh ali do PT, cara. É uma perseguição pro cara, imputando crime, deduzindo que o cara quer fugir, sabe? É um lixo humano, né? Não é nem o lixo em si, ele é o churume do lixo, sabe? E você vê a Folha de São Paulo fazendo isso, né? Sugerir que o próprio corpo do Bolsonaro está lhe imputando o castigo merecido, cara. Que idiota, porque ele pisa em valores fundamentais. Aí valores fundamentais, direito de comer. Quando foi que ele deixou, né, como presidente, de dar o direito da gente de comer? Saúde. Eles continuam naquela ladainha das vacinas, continua. A gente vê aí que é a prova de todas as coisas que foram feitas, né? A gente vê agora vacinas que pessoas ganharam na justiça porque foram a óbito por causa de vacinas. A gente vê que foi um exagero da mídia. Muitos casos, né, foram assim descobertos que foi exagerados, né, para causar pânico, né, e para destruir a reputação de Bolsonaro e sua família e todos os bolsonaristas, porque pela mídia nós não temos o direito de falar, não temos o direito de existir,
não temos direito de dar nossa opinião, né? E a Folha de São Paulo fez aqui mais uma matéria, né? E foi escrita por Felipe Pondé, né? Entre muitas aspas, né? O filósofo que não tem filosofia nenhuma, talvez tenha sido formado em filosofia e a mídia gosta dessas figuras, né? Botar em evidência, né? O que este indivíduo falou, cara? Ele chama os bolsonaristas de gangue, a gangue bolsonarista, né? Ele está adjetivando todas as pessoas que comungam com muitos dos ideais dos Bolsonaros, né? Porque a gente vê o Bolsonaro, a gente vê o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? Combatendo as nossas lutas, né? E muitas das nossas pautas eles defendem. Então, ele está adjetivando aos bolsonaristas, na Folha de São Paulo, viu? Os bolsonaristas, a gangue bolsonarista, batedores de carteiras. Então, os bolsonaristas, né? Bolsonaro, sua família é uma gangue, né? São ladrões, todos nós somos ladrões, eles são ladrões. Eles continuam, né, em busca de uma perversão da institucionalidade, né, institucional do país. Então, as instituições brasileiras as pessoas que estão lá dentro são anjos, pessoas de alta cultura, né, de uma personalidade ilibada, né, de alto teor, de um caráter inquestionável. E os bolsonaristas estão tentando corromper, perverter essas instituições, né, no país. Então, né, o Estadão, agora vem o Estadão, né? Ele afirma que o mais grave com as mudanças do novo Código Eleitoral, certo, é o voto impresso. De todas as mudanças, né, que houve ali no novo Código Eleitoral, a mais perversa é o voto impresso. Eu fico pensando, poxa, eu estou ali votando, aí um papelinho cai ali na urna ali, para que eu possa verificar, né, depois, manualmente, né, o meu voto, ou o voto da pessoa. A gente vai lá, tá, ver. É uma perversão, é uma grave ameaça contra a liberdade, contra a democracia, você colocar o voto impresso no urna. É anticonstitucional, que os bolsonaristas, né, querem ir contra a lei, contra o Supremo. E fica imputando crime, cara. As pessoas. E tudo isso leva o quê? Leva a pessoas doentes, espirituais doentes, né? Bandidos doentes, a se revoltarem contra as pessoas. A se revoltarem e achar que tem o direito de fazer justiça com a própria mãos, né? De invadir a casa das pessoas, de amedrontar as pessoas, né? De extorquir as pessoas
Isso é perigoso, gente. Isso é perigoso. E a mídia é totalmente cúmplice disso, junto com essas instituições, né, que são assim, um antro de moralidade, de justiça, e que nós estamos vendo isso. E que, se nós questionarmos isso, é porque somos criminosos, né? Não temos o direito nenhum de reivindicar nada, porque eles são detentores de toda a razão e nós somos seres que a existência tem que ser extirpada do mundo. Então é isso aí, gente. A culpa de tudo isso é dessas pessoas que não têm amor, não têm a graça de Deus no coração, né? A gente viu aqui no Metrópole, né, o Paulo Figueiredo ali dando uma entrevista ali, e a repórter ali, a jornalista, diz uma coisa que o Eduardo Bolsonaro falou, e a gente percebeu aonde? Você que leu, você que viu a notícia, você que buscou o conhecimento ali daquele fato, até para poder tirar dúvida de alguém, como eu estou tentando aqui conversar com vocês, né? Ela dizendo que Eduardo Bolsonaro disse que não está lutando pela liberdade de todos, não, né? Anistia para todos, não. Ele está lutando só pelo pai dele. Mesmo se fosse só pelo pai dele, ele não estaria errado. Então não estaria errado, cara. Não estaria errado. Mas ele não disse isso. Ele está lutando pela anistia completa, integral, para todos. Porque nós já estamos cansados de ver essas pessoas, essas senhoras, esses senhores sofrendo há mais de 2 anos. Uma senhora de mais de 70 anos apanhando, sendo espancada, dormindo no chão. Uma pessoa que tem só os cotocos do dedo, né, que tem uma doença, preso. Nós estamos vendo ali a tentativa de assassinar Bolsonaro. Ele vai para o hospital e volta, continua com soluço, continua com infiltrações. O cara não pode se tratar, não pode ver seus filhos. As contas desse pessoal tudo bloqueada. Isso não está certo, cara. Isso não é natural. Isso não entra na cabeça da gente. E o pessoal fica insistindo, nós estamos defendendo democracia nenhuma, cara. E eu estou falando aqui e a gente fica com medo de falar algumas coisas. Por quê? Porque eu sou um cidadão comum, eu não posso pagar nenhum advogado para me defender. Por isso que a minha mãe disse, não fala, não grava. A gente fez o canal para quê, né? A gente fez o canal para a gente falar sobre as coisas que a gente tá vendo. Né? Aqui eu falo do canal, falo de muitas coisas, né? Eu falo aqui dos meus animais, as minhas plantações, as minhas pescarias, algumas comidas que eu faço, né? De passear com a família. E, poxa vida, você fica triste, né? Porque o Bolsonaro não é mais um jovem, né? E com todas essas sequelas dessa tentativa de assassinato que fizeram com ele, e ainda continua, né? Porque toda essa perseguição, toda essa pressão, né? Toda essa gente que fica ali e tem muita carga espiritual negativa, né? Porque tem gente mentiroso, tem gente canalha, tem gente que está ali só por interesse, né? Botando pressão, Bolsonaro, né? Tem que abdicar, tem que deixar isso aí para alguém, tem que indicar alguém. Poxa, cara, ó, eu
eu fico preocupado, sério, né? E a gente tem que orar pela família, pelo Bolsonaro, pela sua família. E eu gostaria muito que ele conseguisse se tratar, mas eu gostaria muito que ele fosse o presidente, que ele fosse elegível. Porque eu não vejo outro, não vejo outra pessoa. Ah, mas tem o Eduardo Bolsonaro, sim, mas eu queria votar no Bolsonaro, cara. Eu queria votar no Bolsonaro, sabe? Eu queria votar no Bolsonaro e mostrar para esse pessoal como eles estão errados, sobretudo, né? Porque é muita safadeza, é muita covardia, é muita mentira, sabe? É muita hipocrisia. Dói no coração de qualquer brasileiro cristão que tem o Espírito Santo, que tem Cristo verdadeiramente no seu coração. Sabe? Você vê toda essa perseguição, toda essa covardia, né? Da instituição, né, que era para proteger, está perseguindo, maltratando as pessoas. E esses vazamentos aí, né, tem muita culpa no cartório sobre o que aconteceu com o avô, a avó e a mãe de Carlos e Flávio Bolsonaro. Né? Tem muita culpa no cartório mesmo, sabe? Porque isso é de uma canalice que não tem mais outro adjetivo, não é só canalice mesmo, pura, maldade, sabe? Maldade, espírito maligno mesmo, maldade do coração. A falta de graça, a falta de Cristo, verdadeiramente, né? A gente vê ali, naqueles semblantes, naqueles olhos, a perturbação espiritual que essas pessoas passam pra gente, né? Dá uma ânsia, né? Uma ânsia de ver essas pessoas falando, sabe? A nojo, dá nojo mesmo, nojo. Porque a gente vê a falsidade, a gente vê a cretinice, a gente vê todas as características dos filhos da serpente. Então é isso. Deus abençoe o Brasil, que Deus guarde, né, a família Bolsonaro, que seus familiares sejam protegidos, que o Senhor coloque seus anjos, acampe seus anjos ao redor, que proteja todos nós, que abençoe o Brasil, que os corações sejam transformados, possam se arrepender dos seus pecados e ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Deus abençoe, curta, comenta e compartilhe.